Atos capítulo 2, verso 14 em diante. Onde nós paramos semana passada, irmãos? Você lembra? Vamos lembrar da história? Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí eles estavam reunidos 50 dias depois da Páscoa, no dia do Pentecostes, no cenáculo. O texto diz que um barulho de um vento impetuoso encheu o lugar, foram vistas línguas de fogo dentro daquele lugar, e aconteceu um fenômeno. Eles louvavam, cantavam, faziam suas orações, mas do lado de fora, judeus estrangeiros de várias nações, cada um ouvia aquela celebração na sua própria língua, na sua língua materna, apesar de todos eles compreenderem o hebraico ou o aramaico que era falado na época, até mesmo o grego, o fenômeno de entenderem na sua própria língua se falar das maravilhas de Deus. E enquanto eles estavam lá numa boa, cheios do Espírito, louvando e adorando, no lado de fora a coisa estava uma bagunça. Os caras não entendiam o que estava acontecendo, até tinha um terceiro grupo que diziam: o que vocês estão fazendo aí? E eles falavam: cada um está ouvindo na sua língua. Eles disseram o quê? Vocês estão bêbados. E aí o texto prossegue. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Pedro falou com a multidão: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque apenas são 9 horas da manhã. Apesar de que em dia de festa tem gente que já levanta e já enche o caco, né? Mas não era o caso. O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Aí ele cita a profecia de Joel, que na nossa Bíblia está em Joel 2, 28 a 32, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens, fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele cita o profeta Joel. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado, a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando, por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, aí ele cita o Salmo 16, eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso meu coração se alegra, a minha língua exulta, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ele cita o Salmo 16. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Vocês sabem que ele morreu. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, e essa palavra do descendente de Davi se sentar no trono está no Salmo 89 e no Salmo 132. Depois de citar também essa frase, ele diz: sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. O túmulo dele está até aqui. Davi não falava dele mesmo, falava de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. Aí ele cita o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita,
até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, quer dizer, essa pregação foi muito mais longa, ele deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. E então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala ao nosso coração, edifica-nos num dia em que nós celebramos a tua ressurreição, que saiamos daqui abençoados, edificados, com o nosso coração aquecido pelo teu amor e pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que aconteceu mais ou menos assim pela descrição, porque Lucas fala resumidamente. Eles estavam no segundo andar de um edifício, no cenáculo. Eles estavam ali glorificando a Deus, foram cheios do Espírito, deviam estar sentindo uma alegria da presença de Deus. A igreja estava nascendo com o derramar do Espírito. E eles estão lá celebrando, talvez, eu até falei do Salmo 110 semana passada, que eles poderiam estar cantando. É possível, Pedro até cita o Salmo 110, aqui é um salmo messiânico. Eles estavam ali celebrando, mas do lado de fora estava uma balbúrdia. Cada um ouvia aquelas orações, aquela cantorinha na sua própria língua materna, disse o texto semana passada. E eles estavam confusos e começou a juntar gente. Vocês lembram do mapa, né? Dos 4 cantos da terra. Gente do Egito, Arábia Saudita, da onde hoje é o Irã, Turquia. Ouviam em árabe, ouviam no árabe egípcio ou da Arábia Saudita, ou ouviam em latim, de quem vinha da Grécia, ouvia em grego, era uma coisa louca, eles estavam confusos, foi juntando gente. E aconteceu uma coisa contrária do que acontece nos dias de hoje. Geralmente, as pessoas ligam para a polícia para falar que a igreja está fazendo barulho por causa da lei do psil. Mas naquele dia, enquanto eles ali cantavam, lá fora estava uma bagunça, que foi o Pedro que abriu a janela e falou: dá para vocês falarem mais baixo, atrapalhando a nossa celebração aqui. Está atrapalhando a gente aqui. Que deve ter sido o que aconteceu. Eu imagino que foi assim, apesar do Lucas ter contado tão rápido. Ele fala: que bagunça que é essa aí fora? Nós estamos aqui tentando louvar a Deus e vocês aí gritando, que ninguém entende. Cada um falando na sua própria idioma, outros falando em hebraico. Cada um estava entendendo. Pera. Silêncio. Eu vou descer. É o que eu imagino que aconteceu. Apesar de que o cenáculo fica numa parte de Jerusalém, aliás, Jerusalém toda antiga, são vielas, as ruas são estreitas. Ali havia um pátio, é verdade. Não sei se ali tinham umas 3.000 pessoas ou se aquele grupo foi crescendo. Diz também que eles foram batizados, provavelmente foram para um lugar onde havia condições de batizar, e era muita gente. Mas a princípio, Pedro começou pregando ali mesmo, e depois acho que se deslocaram para algum lugar. O texto não conta detalhes. Mas a verdade é que o Pedro deve ter saído ali e falar: galera, silêncio. Primeiro, vocês que estão zoando a galera aqui, não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo, e aí começam os insights de Pedro. E aqui cabe um detalhe muito importante. Nessa cena toda de Atos, desse fenômeno incrível de outros idiomas entenderem o que eles falavam, acontece um milagre maior do que esse. Porque Pedro era um cara que 50 dias atrás estava num pátio também, mas não tinha multidão e nem 3.000 pessoas. Tinha uma camareira, uma outra moça da limpeza e um rapaz numa fogueira. E os 3 perguntam para Pedro se ele está com Jesus, que estava sendo intimado e estava sendo interrogado. E Pedro tem medo e nega Jesus 3 vezes. Diante de pouquinha gente. Mas esse milagre da presença do Espírito fez Pedro destemidamente, de peito aberto,
no meio da multidão, num dia de festa em Jerusalém, confirmar que Jesus tinha ressuscitado sem medo do que aconteceria. As coisas que acontecem aqui dentro, que Deus nos enche, têm um objetivo: de gerar a nossa intrepidez e a nossa verdadeira vida do lado de fora. Porque é lá onde o verdadeiro milagre acontece. Porque, para dizer a verdade, ali dentro, enquanto eles celebravam, levantavam as mãos, cantavam, o grande fenômeno aconteceu lá fora, quando eles entendiam no seu próprio idioma. Eu vejo muito sentido nas coisas que o Espírito de Deus possa produzir aqui entre nós, quando o resultado disso for traduzido em vida do lado de fora. Quero dizer para você que pouco importa para esse mundo, para as pessoas da nossa cidade, o que está acontecendo agora, 15 para meio-dia, aqui dentro dessas 4 paredes na Rua da Independência. Não há nenhum incômodo e nenhum impacto para nenhum cidadão paulistano o que está acontecendo aqui dentro, a não ser que aquilo que Deus faz por nós se reflita do lado de fora. E Pedro e os outros 11 e todos aqueles 120 que estavam no cenáculo começam a testemunhar, e Pedro começa a pregar. Além de ser destemido, aconteceu um outro fenômeno. É que assim, todo domingo eu venho aqui e prego. A gente tem aqui 700 lugares, a gente tem 2 reuniões, deve ter mais as crianças lá em cima, gente de serviço, deve ter umas 1.400, 1.500 pessoas por domingo passam por aqui. É uma preocupação minha. Eu já começo a estudar na segunda, amanhã eu já começo a estudar o domingo que vem. E a ler, e a me preparar, porque eu sei que eu vou estar aqui. Eu não sou pego de surpresa. Tipo, sábado, amanhã. Não, eu não sou, irmão. Todo domingo eu estou aqui. Até quando Deus quiser. O Pedro não. Ele não acordou de manhã, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bem, eu tenho que pregar para 3.000 pessoas hoje. Ele não sabia. Ele não preparou um estudo, ele não tinha enciclopédias. Ele não tinha livros de teologia. Ele andou com Jesus. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, fazia 50 dias que Jesus tinha morrido. Não tinham as cartas de Paulo, não tinham as epístolas de Pedro, de João, não tinha nem o livro de Atos. Aliás, o livro de Atos não estava escrito porque ele estava acontecendo ainda. Ninguém tinha relatado. Nem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João não tinham sido escritos ainda. O Jesus tinha acabado de morrer há 1 mês e pouco atrás. Mas o Pedro sai ali fora, vê aquela multidão, olha para eles, e eram homens piedosos, lembra da semana passada? Eram judeus piedosos, gente que amava Deus mesmo, que pela tradição judaica daquela época, tinham crescido desde a infância, aprendendo a ler e escrever na lei, conheciam os salmos e os profetas. Os salmos, para a gente, é como se fossem as músicas que nós cantamos a vida inteira. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Quantos você conhece de cor? Um monte. Assim como eles sabiam os salmos. As palavras dos profetas, a lei, é como a gente guarda os textos na nossa cabeça. Muito mais eles, porque eles viviam a vida lendo e estudando aquilo. Mas imagina, quando você está num momento difícil da vida e fala, e agora o que vai ser de mim? De repente, puf, na tua cabeça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você fala, amém. Parece que aquilo brota como vida dentro de você. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E quantas palavras pulam no nosso coração e nos fazem perceber que Deus está conosco. Agora imagina o Pedro, que sai ali fora, vê tudo aquilo, aquela multidão, a confusão acontecendo, e de repente um monte de textos e canções que estavam na cabeça dele ganham vida. Mas não só ganham vida, ele faz uma conexão que até então ninguém tinha feito, não dessa forma, a não ser Jesus. E como eram homens piedosos, ele diz, Joel, o profeta, os caras, o profeta Joel, quem falou Joel? Joel disse que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os velhos teriam visões, sonhariam, os jovens e profetizariam. É o que está acontecendo agora, e aqueles caras se arrepiaram e disseram, é verdade. Além de terem crescido ouvindo essas palavras, eles eram piedosos e tementes a Deus.
E disseram: meu Deus, aquilo que o profeta Joel disse está acontecendo diante dos nossos olhos agora. E o incrível é o Pedro fazer essa ligação tão instantânea. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, quantas vezes você já leu a Bíblia, ou os textos, quantas vezes você abre as páginas do Antigo Testamento e compreende perfeitamente o que Jesus está falando ali, antes da sua vinda. Tem muita gente hoje que abre o Antigo Testamento e consegue pregar tudo menos Jesus. Ao passo que Pedro cita 4 salmos, cita profetas e diz tudo aquilo que estava escrito lá era sobre ele aqui. A Bíblia que os discípulos liam era o Antigo Testamento. E eles só testemunhavam da ressurreição. E ele diz: olha o Salmo de Davi, Salmo 16. Davi está falando que o seu servo não verá corrupção, não ficará na morte. Ele não estava falando dele, porque ele está ali no túmulo. O túmulo de Davi fica lá em Jerusalém. Dá para visitar até hoje. Ele estava falando profeticamente do Filho de Deus, Jesus Cristo, que vocês mataram, junto com homens maus, mas ele ressuscitou no 3º dia. Isso nós todos somos testemunhas. E os caras: meu Deus! As coisas esclarearam na mente deles. A palavra dos salmos e dos profetas ganhou um outro significado, um outro sentido. E eles passaram a ver Jesus em tudo. Ele é o centro da vida, ele é o centro da nossa existência. Na verdade, a sua ressurreição. E a ressurreição é um tema central e fundante da nossa fé. Nós não só cremos em Deus, nós cremos no Deus que se fez gente, que morreu e ressuscitou. Porque quando ele ressuscita, esse é o maior símbolo, é onde se fundamenta a nossa fé. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas por que, Zé, tem a ver com ressurreição? Porque é um novo homem, é um novo reino, de um novo mundo. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Porque as coisas que nós pensamos sobre a vida, apesar de pisarmos no chão dessa vida, não tem a ver com a lógica dessa vida. A esperança e a expectativa que nós temos nessa vida, apesar de pisarmos no chão dessa vida, não tem a ver com a lógica dessa vida. Os mecanismos de reflexão e pensamento que nós temos sobre a nossa existência, apesar de pisarmos no chão dessa vida, não tem a ver com as orientações filosóficas. Damos isso no primeiro livro de Lucas. Quem quiser vir após. O anúncio de Jesus é: isso aqui já acabou. Eu fiz uma série uma vez aqui, temática, falando sobre a vida como ela é. E acho que a primeira, deve estar no YouTube. A primeira mensagem foi sobre a esperança nessa vida. E a resposta foi: não, claro que não. Porque essa aqui não é a vida. Desde que Jesus disse está consumado, o mundo acabou na cruz. A gente só está assistindo o tempo, mas essa não é a vida. É nisso que a gente espera. É nessa existência finita, corruptível, que se degrada. É aqui que a gente espera. Nós somos filhos da ressurreição. Por isso Pedro olha para os textos e anuncia para eles que a vida está na ressurreição, e a ressurreição é a lógica da nossa existência. Isso é uma doideira para quem nunca entendeu ou ouviu falar de Jesus. Vamos falar hoje, 2023. Você para do lado de uma pessoa e fala: então, eu criei num cara que era Deus, veio para a terra, virou gente, morreu, ressuscitou, subiu e desceu em espírito e agora está aqui dentro. E alguém olha para você e fala: legal, beleza. Dá uma coxinha, por favor. Está nem aí. Irmãos, o maior milagre não é as pessoas ouvirem na sua própria língua, apesar de que foi um grande sinal, mas o maior milagre é a morte e a ressurreição de quem está vivo ainda. Esse é o maior milagre, é alguém que está vivo nessa existência e se considera morto, para dizer: esquece, eu quero outra vida, eu quero sair disso daqui. Eu quero uma nova mente, um novo coração. Não é uma questão de religião.
Não tem a ver com apenas frequentar um lugar religioso, uma igreja, um culto, apesar de que a gente faz isso e gosta demais. Aqui está a nossa celebração, aqui está a nossa amizade, aqui a gente ensina, aprende, serve, é servido. Isso aqui é o corpo de Cristo, é uma dinâmica de relacionamento onde Deus está no meio temperando tudo isso e a gente nunca vai deixar de fazer isso, ok. Mas nós entendemos que a vida com Cristo vai muito mais além. Significa que a gente nasceu de novo ainda em vida. Significa que uma nova vida começou de dentro para fora, enquanto eu ainda respiro nessa vida. Quando alguém fala assim, mas você acha que gente que não é da nossa fé vai ter céu, inferno, isso existe mesmo? A gente vai para o céu? Eu falo, não se preocupe com isso. Porque se você não está preocupado em morrer para essa vida enquanto você está vivo, por que você vai querer a nova? Se o amor, a graça, a misericórdia de Deus, se a sua alegria, a sua presença, a sua paz, a sua palavra não te causam alegria hoje, por que você vai querer ficar o futuro e a eternidade inteira vivendo isso? Porque a vida eterna para nós não é uma coisa que ainda vai começar. A gente só passa quando morre, mas ela já começou. E foi essa energia de vida que o Espírito visitou, com essa energia de vida visitou os apóstolos, e eles saem e começam a pregar. E ele cita os Salmos, ele cita o Salmo 110, ele cita o profeta Joel, e vai dizendo, não era sobre Davi, é sobre Cristo. Mas por isso que a gente é chamado de cristão. Ninguém vem aqui para receber a unção de Davi, porque não somos da visão. Ó, até dá legal, dá visão. Receba a unção de Josué, vocês são Josuãos. Vocês recebam o poder de Salomão, porque vocês são Salamões. Não, irmão, isso é uma doideira. É gente que lê o Antigo Testamento como se ele só existisse em si mesmo e para si mesmo, não entendendo que tudo aponta para Cristo, e Ele é o centro, e a sua ressurreição é a nossa origem. E Pedro, que não saiu preparado para pregar isso, saca isso quando é cheio do Espírito e fala para uma multidão. E ele disse, e os caras falam, mas eles entenderam, né? Eles entenderam porque disseram, caramba, agora caiu a ficha. Pergunta, pode falar, o que eu faço agora? Pedro falou, se arrependam, creiam em Cristo e vocês vão receber o dom do Espírito. A palavra, esse termo dom do Espírito aqui, não significa os dons que Paulo diz lá em 1 Coríntios 12. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dom de curar, línguas, interpretações, não tem a ver com aquilo. Aqui é uma outra palavra, não é o carisma. Aliás, além de carisma, tem doma, doreá, são outras palavras. Todas elas significam dádiva, todas elas significam presente. Mas o significado aqui é que vocês vão crer na palavra que eu estou dizendo e crer em Cristo e vão receber o Espírito. Na verdade, aquilo que aconteceu no Pentecostes, naquele lugar dentro do cenáculo, agora acontece com todo mundo que crê. Você crê e recebe o presente do Espírito. O que faz muito sentido, é óbvio. Os discípulos que só conheciam Jesus em carne e osso, depois que ele sobe no Pentecostes, agora o conhecem em espírito. A gente não. A gente só conhece Jesus em espírito. A gente não conheceu em carne e osso. Quando nós conhecemos a Cristo, Ele já passa a habitar em nós. Esse é um outro milagre inimaginável. Tem uma outra vida vivendo dentro da nossa vida. Tem uma outra vida vivendo dentro da nossa vida. Há uma presença sobrenatural que não tem nada a ver com essa vida, que é muito maior do que essa vida, que é a razão da existência dessa vida, que habita dentro de nós. E que trouxe à memória de Pedro esses textos. E que fez essas ligações. E que levou um cara de 50 dias atrás, acovardado, a abrir o peito para uma multidão, pregando aquilo que ele cria, independente do que pudesse acontecer com ele. E eles se arrependem. E eles creem no que disse Pedro. Nós estamos caminhando para o final do capítulo 2 com mais um detalhe que vai vir semana que vem, eu não vou me adiantar. Mas até aqui, nós entendemos que um grande fenômeno que acontece dentro do cenáculo para 120 pessoas
se transforma do lado de fora numa enxurrada de vida para 3.000. Vamos pegar a sequência que a gente vem estudando? O Pedro, que estava dentro do cenáculo, dizendo, nós somos só em 11, hein? 11 é muito pouco. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Muito trabalho, como é que a gente vai fazer isso só com 11? Não dá, não é? É muita coisa. Fala 300, fala 300. Fala que é menos. A nossa cultura agora tem coisas que vão além do cinema e da música e do teatro, né? É muita gente, e eles elegem o Matias. E aí Deus enche do Espírito 120. E acho que ele pensou, bom, antes era só 12, até vim escolher o Matias, que era só 11, mas já que Deus encheu 120, tem mais gente agora. E Deus do céu falando, relaxa, Pedro, daqui a pouco de 120 vai para 3.000, porque eu vou habitar dentro de todo mundo que crê em mim. Eu vou habitar em todo mundo que crê em mim. A gente se enche de tanta porcaria nos dias de hoje. E ele está dizendo, eu vou encher todo mundo que crê em mim. E aquele fenômeno que acontece se transforma no maior milagre, que é o que acontece do lado de fora. Não há sentido de nada que acontece aqui dentro, se não houver impacto do lado de fora. E ele prega, e 3.000, eu não sei se, ali com certeza não foi, eles devem ter ido andando para algum lugar, não sei se para o Jordão, mas diz que foi naquele mesmo dia. A festa do Pentecostes reunia gente de todas aquelas nações que a gente mostrou semana passada e muitas outras, aquelas são apenas algumas que foram citadas. Eram judeus vindos de todo o Império Romano para participar da festa das colheitas, da festa do Pentecostes, a festa das semanas. E eles vieram, e tinha esse grupo de pessoas piedosas, e a cidade ficava em festa. Como eu brinquei aqui, tem gente que em dia de festa já acorda de manhã e já enche o caco. Vocês estão bêbados? Não, não bebemos ainda. Ainda não abriu o boteco. O que nós estamos falando é verdade. Eu estou ouvindo na minha língua. Não, eu estou ouvindo na minha. Não, eu estou ouvindo na minha. Aquela confusão toda. De repente, a galera sai da festa. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante. Todo mundo saiu da festa. Você percebeu? Os 120 que estavam dentro do cenáculo poderiam ter dito, galera, cala a boca aí, fica quieto aí embaixo, estão atrapalhando o nosso culto aqui, eu vou chamar o prefeito. Tudo bem? Não, estamos ouvindo, eu não quero saber o que você está ouvindo. Eu não quero saber o que você pensa. Deus abençoe vocês. Já está cheio aqui, só cabe 120. Valeu? Vamos discutir em outro lugar que nós temos que continuar com a nossa festa aqui dentro, que é muito legal. Mas daqui a pouco já acaba, mais alguns minutos a gente acaba aqui. Eles tiveram que sair daquela festa para enfrentar o desafio da multidão que não cria em Cristo. E aquela multidão, quando creu em Cristo, também teve que sair da festa. A festa do Pentecostes, não sei se tinha barraca de quentão, se tinha barraca da pesca, eu não sei como é que era a festa. Mas se vinha gente do mundo inteiro, estavam esperando e contando nos dias, quando é que a gente vai estar na festa. Aí uma multidão, não sei para onde foram para ser batizados, talvez alguém perguntasse, está todo mundo indo embora da festa? É que tem uma outra festa acontecendo em outro lugar. Uma outra lógica, de uma outra alegria e de uma outra vida. Não há sentido do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos encher da sua presença para isso morrer aqui. Não tem sentido. Cristo morrer na cruz e dizer, agora eu vou abençoar só os 12. Tem mais uma galerinha, deixa eles entrar. Tá bom, 120, mais que isso, não. Nós não precisamos de mais gente grossa, briguenta, irritada, extremista, fundamentalista, para encher o saco do povo do mundo. Já tem bastante já. Mas aquelas portas precisam se abrir para as pessoas que têm a vida, que é uma outra vida dentro da nossa vida, que são cheios do Espírito, para poder dizer lá fora que existe uma outra vida fora dessa vida.
é o povo da ressurreição. É o povo que diz: eu não acho mais sentido nessa vida, apesar de eu ainda vivê-la. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, enquanto eu estou aqui, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Eu espero que esse estudo do livro de Atos possa clarear muita coisa para nós. Porque o Lucas falou: sabe, meu caro amigo Teófilo, o que aconteceu nesse dia em Pentecostes é o que chegou até você, porque provavelmente esse livro de Atos foi escrito da metade para frente do ano 60 da nossa era, próximo até talvez do ano 70. Se bem que ele conta ainda Paulo vivo, pode ser que tenha escrito entre 65 e 66, a gente não sabe direito a data da morte de Paulo, e foi um pouco antes que ele acaba o livro, antes de Paulo morrer. E pode ser que Teófilo seja um cara desses dias, que tenha conhecido Jesus cerca de 30 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Sabe como é que essa mensagem chegou até você, Teófilo? Por causa desses malucos que têm uma outra vida vivendo dentro deles. Eles são os filhos da ressurreição. Você também foi um cara que saiu de várias festas, porque você encontrou a verdadeira vida. Nós estamos atrás do quê, gente? O que nos fez sair de casa para vir até aqui hoje? O que nos arrancou da cama? Num domingo bonito, de sol. A gente veio aqui para ver o que está acontecendo com o 120. Nós estamos frequentando um lugar para ter uma festa religiosa particular e eu não acho nada ruim. É uma alegria demais rever a galera, sabe, a gente andar junto, tomar um café, falar do jogo, tirar sarro um do outro, do futebol. Inclusive o pessoal da mesa de som colocou uma plaquinha lá que o Palmeiras não tem mundial. Mas relaxa, irmão, é 1º de abril hoje. Aí, ó, vocês aí, ó, tá? São Paulino, corintiano, santista, né? 1º de abril hoje, tá? Ninguém acredita na mentira, só na verdade que vem do céu. Eles colocam aquilo para me afrontar. Isso aqui é um lugar sacrossanto, irmãos. Isso aqui não é uma igreja. Não é possível, o cara coloca uma plaquinha daquela no meio. Eu estou aqui pregando e vendo a plaquinha lá, ó. Eu quero pedir a alguém aqui que é do exército de Davi para entrar ali e matar os cegos e os coxos que a alma de Davi aborrece. Pode ser um desses irmãos com a camisa verde, sobe lá no trio elétrico ali deles ali, ó. Vai lá. Deus te unja, irmão. Mas o que a gente está fazendo aqui, além da nossa alegria, da nossa brincadeira, com a presença do Espírito? Sermos gente que recebe a vida, para que essa vida faça algum sentido fora daqui. Gente que a gente ama, gente que vive ao nosso redor, até gente piedosa, que só está precisando de um anúncio da verdadeira vida que pulsa aqui. Hoje, nós vamos celebrar a ceia. A ceia é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. É um outro salmo que está na nossa cabeça. Que a gente possa celebrar essa ceia dizendo: obrigado, Jesus, pela tua ressurreição. Para quem não te conhece, nós somos ETs. Leve-me ao seu líder. Nós somos gente de outro mundo, maluco, que pensa de outro jeito, que acredita em outras coisas, escrita num livro. Mas não tem problema. A gente encontrou a vida. E a festa aqui não faz mais tanto sentido. A da religião é ótima, até um certo ponto. A festa do Pentecostes na cidade é incrível. Eu também gosto de comer o pastel. Mas a festa da ressurreição é aquela que deu sentido para a minha vida. Vamos levar essa festa para fora. E vamos entender o que Cristo fez por nós. Por que nós viemos aqui hoje? Eu espero que a gente tenha vindo aqui para celebrar o Cordeiro, para nos alimentarmos da sua palavra,
para sermos um pouco mais cheios da sua presença, para a gente louvar, cantar, festejar e celebrar, mas para nós sairmos daqui dizendo: gente, tem uma outra vida fora dessa vida, e é a vida que o Espírito nos deu. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua vida. Não tem a ver com nossa capacidade, é uma dádiva que o Senhor nos deu. Não tem a ver com o nosso mérito, é um presente que o Senhor conquistou para nós na cruz e nos deu de graça. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, diz a tua palavra. Obrigado pela tua morte e pela tua ressurreição. A tua ressurreição é a nossa vida. A lógica da nossa vida é pensar numa vida fora dessa vida. Do Cristo ressurreto com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua justiça, com o seu poder e com a sua graça. Com a sua verdade, doa a quem doer, e com a sua misericórdia que ninguém pode entender. Nós queremos habitar cada dia mais onde o teu Espírito está. E na verdade nós somos o lugar onde Ele está todo dia. Então eu quero viver pelo teu Espírito, Senhor. Daqui a pouco nós vamos celebrar com o pão e o cálice a morte e a ressurreição de ti, Jesus. Obrigado pelo texto que o Lucas deixou para nós. Pelas coisas que a gente aprende a cada dia. Pela presença do teu Espírito que está aqui. Porque sentimos individualmente em nós e sentimos que o Senhor passeia aqui entre nós. E aqui está o teu amor e a tua presença. E a gente quer celebrar. E acima de tudo, Senhor, nos usa quando a gente sair daqui. Que ao levantarmos esse pão e esse cálice, possamos festejar e celebrar a tua ressurreição. Mas essa festa nos acompanhe semana afora. E possa ser vista por gente que está ao nosso redor, a vida que o Senhor nos deu. E sejamos tuas testemunhas, porque é para isso que o teu Espírito se derramou, para que falássemos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, começando aqui, passando pela nossa casa e pelo mundo afora. Tua paz, tua presença, tua graça, permaneçam conosco. E daqui de baixo para cima vai nossa gratidão, nossa adoração e a nossa celebração ao Rei, ao Cordeiro, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém.